Meus irmãos, graça e paz da parte do Senhor. Aqui quem fala é o Mateus, eu sou membro da IPBE. Estou participando aqui mais uma vez na devocional da IPBE e eu desejo que os irmãos sejam abençoados mais uma vez e que o Espírito de Cristo possa confortar os irmãos nesse tempo de pandemia e mais uma vez chamá-los às Escrituras Sagradas e à beleza de Jesus Cristo expressa na revelação do Senhor. O texto que a gente vai estudar hoje é Marcos capítulo 13. Mas antes de seguir com a explicação, eu gostaria de fazer algumas observações sobre o livro de Marcos. Primeiro, alguns teólogos atribuem a autoria de Marcos a Pedro. E é como se Marcos estivesse ditando, Pedro estivesse ditando e Marcos estivesse escrevendo. É claro que necessariamente há a característica escrita de Marcos, mas esse é um consenso dentro da teologia. Outra observação importante sobre o livro de Marcos é que ele é dividido em duas principais partes, pelo menos. A primeira vai do capítulo 1 ao capítulo 8, quando nós vemos o desenvolvimento da pessoa do Redentor, a explicação autoral, para que aqueles ouvintes entendessem a divindade de Jesus. Mas não apenas isso, a gente vê também uma atenção devida do autor para explicar a autoridade de Jesus. Autoridade esta que vem da sua pessoa divina, autoridade esta que vem também da sua obra e daquilo que ele faria no meio do seu povo. Então, dado essas informações, nós chegamos ao capítulo 13, que é o texto que nós vamos estudar hoje, e ele está inserido na segunda parte do livro de Marcos, ou seja, dentro do contexto da crucificação. Na primeira parte nós vemos a pessoa do Redentor sendo explicada e sua autoridade. Na segunda porção nós vemos o caminho desse Redentor, a cruz para redimir o seu povo. Então o capítulo 13 vem justamente para dar elucidações. Alguns teólogos também consideram que esse sermão de Jesus é considerado o sermão escatológico de Cristo, o sermão profético de Cristo. E aqui nós vemos boas lições de como interpretar o fim. Hoje não vai dar para a gente continuar sobre todos os versículos, mas eu queria fazer algumas considerações sobre o verso 1 e o verso 2 e como ele pode se aplicar à nossa vida. Primeiro o texto diz assim: quando ele estava saindo do templo, Jesus, um de seus discípulos lhe disse: olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. O verso 2 diz: você está vendo todas estas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Quem foi esse discípulo que fez essa pergunta ao Senhor? Mais uma vez, os comentaristas sugerem que seja Judas. E eu posso explicar por quê. Geralmente, quando Marcos vai citar uma conversa dos discípulos com o Senhor, é citado o nome do discípulo que pergunta. E provavelmente o Marcos não quis escrever, não quis ditar o nome de Judas, porque ele estava à frente daquilo que havia acontecido na história. A traição de Judas e a sua não aceitação ao ministério apostólico e tudo o que aconteceu em torno da sua figura. É tanto que no verso 3 a gente percebe o próprio narrador dizendo: tendo Jesus se assentado nos Montes das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular. Então, dá-se uma ideia de que o autor não deseja falar quem fez essa pergunta. Alguns teólogos sugerem que seja Judas. Seja Judas ou não, aquele discípulo estava chamando a atenção de Jesus para a grandiosidade do templo. Se você perceber, o templo já não era tão belo quanto ele fora feito, muito pela missão do templo. Eu acho que alguns capítulos atrás, não sei se quem já leu Marcos lembra, Jesus amaldiçoou uma figueira e logo ele vai para o templo onde há algumas pessoas fazendo comércio no templo. E ali há uma desavença, Jesus chega, destrói aquilo ali, dá um sermão, fala que o templo deve ser casa de oração para todos os povos. Aquele templo, no contexto de Jesus, já não estava mais cumprindo o seu papel. E é isso que a gente vê. Mas o discípulo não está olhando para isso, ele está olhando para a grandeza da arquitetura do templo. Será que Jesus fica impressionado com isso? Será que Jesus fica espantado, maravilhado com a construção, com aquela arquitetura magnífica? O verso 2 nos responde: você está vendo todas essas grandes construções? Jesus chama novamente a visão daquele discípulo ganancioso, visual, ao templo.
aqui Jesus diz, não ficará pedra sobre pedra. Jesus fazia menção à sua morte, de como ele destruíra o templo criado pelas mãos humanas, obviamente mandado por Deus, e como Jesus inauguraria um novo templo. O templo que é agora o ser humano, que é o povo, os eleitos de Deus, que agora recebem o Espírito Santo, que são batizados e selados no Espírito. O que é que a gente tira de lições práticas desse texto? Primeiro, Jesus não está preocupado com a grandiosidade dos templos, e aqui a gente poderia pensar na igreja. Jesus não está preocupado necessariamente com a estética do nosso templo. Obviamente nós, como bons cristãos, devemos buscar a excelência na estética também, a excelência na arquitetura, e sendo cada vez mais atualizados nesse quesito, mais belos em nossa construção. Isso não tem nenhum problema. O problema é a motivação errada que está por trás da interpretação desse discípulo. Talvez ele quisesse chamar os olhos de Jesus para esse templo e dizer: você vê, Jesus, que obra grandiosa. Mas o Senhor, obviamente, como Deus que era e que é, ele tinha ciência de todas as coisas e sabia que o templo em si não tem nenhum poder. E ele está preocupado com o princípio ou o objetivo real do templo. Será que as nossas igrejas têm seguido esses padrões? Será que as nossas igrejas têm se preocupado muito com os templos, com aquilo que construímos, com construir, expandir, crescer, se modernizando em sua tecnologia sonora, em sua tecnologia visual? Tudo isso, repito, é muito bom. Mas se nós perdermos a real missão da igreja, nós não vamos a lugar algum. A arquitetura do templo não será capaz de nos livrar da reprovação de Jesus. Aqui nesse texto também nós vemos o juízo de Jesus contra os falsos profetas, contra aqueles que pegam o templo e fazem do templo um lugar de adoração própria, de um mercado gospel e etc. Quantas igrejas no Brasil nós vemos com essa cultura de mercado gospel, de propagação daquilo que Jesus nunca pediu que propaguemos? Quantas igrejas estão pregando um evangelho distorcido, distante das Escrituras, muito preocupados em atrair pessoas mediante a sua grande arquitetura, ao invés de atrair pessoas pelo verdadeiro evangelho? O que é que eu extraio daqui? O juízo de Jesus é certo contra quem distorce o significado do templo. Obviamente nós temos um templo hoje que aponta para a reunião, para a Assembleia dos Santos, mas esse templo aponta para algo muito maior, que é a habitação de Deus no meio do seu povo. Um dia nós não precisaremos mais de templo. Ele será o nosso templo. A morada de Deus estará entre os homens e na consumação o veremos como ele é, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Continue compartilhando esse vídeo aí nas suas redes sociais, com seus amigos, com seus familiares, participando das devocionais, para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe.